Hoje o slogan até no canal é o seu melhor amigo na internet. Qual que é o nome? É Edson Castro Edson mesmo? Castro Oficial, né? Tá. E a gente eu gosto muito de falar sobre exatamente temas que eu gostava de ter com meus amigos, que eu gostaria de ter com alguns amigos às vezes, e que as pessoas às vezes não têm um amigo pra poder compartilhar. Então a gente fala bastante sobre trabalho, sobre saúde mental, sobre relacionamento. Hoje é só você? Graças a Deus. Tá, porque antes tinha mais gente envolvida, mas hoje você tá na carreira solo hoje no sou YouTube. só eu. Tá, e aí então você tem o teu canal, você tem algum outro negócio? Tem o livro, né? Cara, tipo hoje... curso, infoproduto. Hoje não. Hoje eu tenho livro, hoje eu tenho... A gente tá produzindo infoproduto, ainda não é uma prioridade nossa hoje, até porque eu tenho um modelo de negócios muito versátil, né? Então, como eu trabalho não só com dinheiro que vem do próprio YouTube, mas eu também tenho alguns patrocinadores. Acho que hoje na casa a gente tem 7 a 8 patrocinadores que sustentam o canal. Boa. Eu tenho um trabalho muito forte de afiliados, então a gente tem parcerias muito boas com a Amazon, com o Mercado Livre, com algumas outras empresas de afiliados. Eu tenho uma lojinha que eu vendo alguns produtos de tempos em tempos, que costuma tirar uma renda extra muito legal. E aí o produto também tá na fila, mas não é uma grande questão minha, assim. Eu sou a cria do tráfego orgânico, Edu. Então eu gosto muito de criar conteúdo e eu não acredito muito em algumas coisas do marketing digital que tem hoje em dia. Então eu gosto muito de criar o conteúdo orgânico, de criar minha comunidade, de mover minha comunidade, e tenho sido muito bem recompensado por isso nos últimos anos. E foi desafiador pra você fazer conteúdo pra homem? Porque homem tem uma tendência de querer ser o bicho do mato, de querer ser o cara que não precisa de nada disso. Foi evoluindo, você sente, ao longo do tempo? Sim e não, velho. É que assim, acho que tem alguns preceitos que nossos pais tinham que a rapaziada não tem mais. Então eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando eu comecei a criar conteúdo, homem que se cuidava era metrosexual. Então você precisava criar um nome pro cara tomar um banho. O cara tomou um banho e arrumou o cabelo. Metrosexual. Você precisa inventar uma palavra. Que é meio bizarro? Hoje você dificilmente olha pra um cara que vai arrumado pra um rolê e fala, fulano é metrosexual. Não, o maluco se cuida. Normal. Mas naquela época não existia. Então assim, existiam alguns preconceitos na época que foram mudando. Existem alguns preconceitos que não foram mudados, que ainda continuam mesmo. E existem algumas conversas que eram mais difíceis de ter e que hoje em dia são mais fáceis da pessoa, pelo menos, entender. Vou dar um exemplo. A gente sempre conversou muito sobre saúde mental. Se em 2015 eu falasse sobre ansiedade, depressão, alguma coisa, a pessoa olharia pra mim e falaria assim, isso é papo de viado. Pobre não tem depressão. Isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça e tudo mais. Agora, hoje, em 2025, esse é um tema que, se eu falo, a recepção desse conteúdo ele já é muito mais fácil. Então, por exemplo, vai falar pra uma pessoa que tá trabalhando hoje numa escala 6x1, o cara que pega 2 horas pra ir pra uma cidade de Tiradentes, 2 horas pra voltar, o cara que trabalha na Berrini, o cara que trabalha às vezes em 10, 12 horas por dia, esse cara sabe o que é burnout. Esse cara sabe o que é ansiedade, ele entende que esse é um problema real. Então, muitas dessas pessoas, elas deixaram assuntos que antes pra gente era uma coisa meio... isso é coisa de dodói, isso é coisa de louco, a gente começa a entender, não, tem pessoas que adoecem por isso. Tem pessoas que vão parar na cachaça por causa disso, tem pessoas que vão parar na droga por causa disso. Então eram assuntos que antes pra mim eram muito difíceis de falar, porque tinha até mesmo um certo desconhecimento das pessoas. Hoje as pessoas olham e falam assim, não, eu sei o que é isso porque eu vivo isso. Porque eu entendo isso. Talvez ele não assimilasse tão bem, tivesse um certo estereótipo, hoje ele já começa a entender um pouco melhor. E tem outras questões pra mim que são questões mais cosméticas, né? Tipo a moda, o cara se vestir bem ou não. Isso é sempre muito relativo, né? Então, talvez o cara se arrumar, cuidar do cabelo, cuidar da barba, nos anos 90 fosse um pouco menos aceito socialmente, começo dos anos 2000, agora hoje em dia já é uma coisa muito mais aceita, o cara se preocupar com a barba, com o cabelo, com o jeito que ele se arruma. Então esses certos estereótipos eles foram mudando, mas ainda existe um teto. Ainda existe um teto. A gente vive ainda um país muito machista, a gente vive um país ainda que ele é muito ignorante, muito homofóbico. Então a gente tem um teto onde as pessoas falam assim, o cara pode se arrumar até aqui. E é difícil estabelecer qual que é esse limite, né? Tipo assim, eu vejo que vai mudando cada vez mais, mas isso é uma coisa que um pouco... Vou falar que me preocupa, mas tipo assim... por exemplo, talvez vai chegar uma hora que o homem vai passar esmalte. E eu não tô nem falando base, eu tô falando de esmalte mesmo. Sei lá, tipo, tá, beleza. Aí agora o homem vai começar a depilar o corpo inteiro, tá? Agora o homem vai começar a usar sutiã, sei lá, sabe? Qual que é o limite, assim, pra que haja uma definição do que é homem e mulher, né? Não sei se você tem alguma opinião sobre isso, porque eu pendo mais pra ser bicho do mato do que pra ser, sei lá, que agora o metrosexual, não sei se cabe mais, né? Mas esses caras que se cuidam muito, tipo assim, e eu não tô falando que é errado, mas por exemplo, eu
Eu não passo hidratante, essas coisas, sabe, no corpo, né? Eu conheço caras que passam hidratante, Victoria's Secret, e fica com cheiro de mulher. Pô, Cariani é conhecido por passar hidratante. É mesmo? Ah, Cariani, o famoso eu quero, eu posso. Passa creminho, tem botox no rosto. Pô, isso aí tá tendo bastante coisa. Você falaria isso pro Cariani, por exemplo? Mas tem algum limite, assim? Ou você acha que vai cada vez mais se moldando a ponto de alguma hora não dá nem pra definir muito bem o que é a mulher e o homem, sabe? Cara, eu sou uma pessoa que eu sempre circulei por muitos lugares diferentes. Então, ao mesmo passo que eu tava jogando bola com meus amigos na rua, que eu tava indo no Playboy, eu tava também frequentando, festivais de artes, festivais de cultura. Então, eu sempre tive na minha visão, uma visão muito ampla das coisas. E de um entendimento que, pra mim, é muito relativo o que é o que não é. Então, por exemplo, pra algumas pessoas, você se preocupar muito com o perfume que você usa já é viadagem. Para algumas pessoas cada um tem uma peneira, vaidade. Né? Você cortar o cabelo a cada 15 dias, você cortar o cabelo a cada X tempo, para algumas pessoas é uma questão de vaidade excessiva, para outros é uma questão de autocuidado. Qual que é o limite, qual que é o teto. Então, essa é uma coisa que ela vai alterando muito, né? Então, eu gosto de falar muito do conceito, por exemplo, de masculinidades. Então, vamos falar o seguinte. Você pega um bailarino profissional. O bailarino profissional, ele precisa ter tônus musculares, ele precisa precisa fazer academia, ele precisa fazer exercício, ele tem uma resistência física muito grande. Esse cara é homem ou ele não é homem porque ele dança balé? Agora, um lutador que ele faz jiu-jitsu, ele é mais homem? É. Mas e se ele chega em casa e ele gosta de chorar vendo filmes de romance? Ele ser um lutador, ele chorar, uma coisa anulou a outra? Então, existe uma certa variação, e eu passava muito por isso, né? Porque eu sempre gostei muito de futebol, sou palmeirense, sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de acompanhar futebol, ao mesmo passo que eu sempre gostei de artes. Então eu ia muito ao teatro, fazia teatro. Então, eu gosto muito de futebol, isso é muito socialmente aceito como sendo uma coisa de homem, mas ao mesmo tempo também gosto muito de teatro, gosto de filmes, gosto de exposições, ir ao museu. Isso não é visto como uma coisa muito heterossexual. Então, o que é o definitivo? E cada área dentro dela mesma, ela tem uma coisa de performar masculinidade. Então você vai ter, mesmo na área das humanas, o cara que performa mais masculinidade de um jeito, e dentro da questão mais da direita, da economia, tem um cara que performa mais, e até mesmo uma loucura que existe, pra você ver como esse conceito ele é muito amplo. Dentro da própria comunidade LGBTQIA+, existe as masculinidades dentro disso. Então se você for falar com a comunidade gay, o cara que ele é mais afeminado, ele é considerado pior do cara que ele é gay passável, que é o gay que ele parece mais hétero. Então existe, quando a gente vai falar sobre masculinidade, quando a gente vai falar de machismo, mesmo quando a gente tá falando sobre homossexualidade, você fala, porra, o cara é gay. Muita gente sequer considera gay homem. Existe esse tipo de loucura. Ainda existem níveis lá dentro. Então eu acho que é um conceito muito amplo, muito definitivo, muito maluco, e como eu falo com um público muito amplo, eu falo com homens héteros, eu falo com homens gays, eu falo com homens trans. Então, durante muito tempo, muitos homens trans que passaram por transição, eles iam pro conteúdo porque eles queriam dicas de se vestir como homem. Então, eu comecei a entender que talvez esse não fosse o meu lugar do que entender o que era, o que não era. E eu julgo, por exemplo, muito mais coisas como caráter, como, às vezes, o que a pessoa é, se a pessoa é honesta ou não, se a pessoa é uma pessoa legal de trocar uma ideia ou não, se a pessoa é uma pessoa justa ou não. Então, o que me preocupa mais é com isso. Acho que hoje em dia, quando você vai falar sobre essas questões, pra mim não é uma preocupação tão grande. O que é, o que não é. Mas tem, por exemplo, o afeminado. Tem alguma coisa que define ou isso também vai variar totalmente? Tipo, é o jeito? Isso é uma doideira, isso é um papo muito louco, assim. Quando eu converso com o pessoal da comunidade, é muito doido. Então, o cara que fala mais fino, o cara que desmunheca. Dentro da comunidade gay, ele é considerado um gay, entre aspas, pior do que outros gays. Isso é até uma polêmica dentro deles, né? Então, o cara que é ativo, o cara que é passivo, é muito louco, porque quando a gente tá falando disso, até mesmo dentro dessa galera, que é uma bolha que eu não faço parte, que é uma bolha que eu conheço por amigos meus, você vê que existe machismo mesmo dentro da galera gay. Que é muito louco, né? A gente consegue ser machista o tempo todo, né? A gente consegue encher o saco. E quando eu tô falando sobre isso, é muito comum a pessoa cair num papo de, pô, mas que papo idiota, pra que serve isso? Isso não importa de nada. O problema é que essa nossa necessidade como homem, da gente estar sempre performando, ela vem junto de um problema de adoecimento muito grande. Então hoje, se a gente for puxar alguns dados, os homens, eles são a maioria de quem tenta tirar a própria vida no Brasil. Então, no Brasil, não só no Brasil, como no mundo também,
nós somos maiores vítimas de violência, nós somos maiores vítimas de acidente de trabalho, nós somos muito acometidos por problemas de saúde mental dos mais diversos. Então, a gente está passando por um adoecimento muito grande que vem junto com essa questão de estar performando essa masculinidade muito muito urgentemente. Existe um apagamento dessa dor. Então, em troca do cara querer performar a masculinidade dele, ele acaba negando coisas que ele passa, como depressão, como ansiedade, como problemas familiares. Um exemplo muito claro que você deve passar por isso. É muito comum num núcleo familiar, um homem ele tá endividado. Então o cara, ele teve já vivia ali no limite, né? Já pegando cheque especial, cartão de crédito, e um mês a conta não fechou mais. Quando a conta não fecha mais, ele precisa pegar um empréstimo no banco. Isso quando o cara não vai querer jogar, não vai querer entrar no tigrinho e tudo mais. Ele começa a dever dinheiro. E esse cara, por ele estar nesse papel de eu preciso ser o provedor da minha família, eu preciso ser o homem ele não sente dor, o homem ele não pode fraquejar, ele não pode demonstrar nenhuma insegurança, ele não vai falar pra mulher dele. Então aquela família dele continua rodando com orçamento no núcleo familiar, completamente desequilibrado com qual é a realidade daquele momento deles. Isso acaba acarretando em dívida. Sim. Então normalmente quando esse cara vai avisar pra mulher dele, fala assim, amor, deu ruim, já tá lascadaço. não é que já deu ruim, é que ele já deu ruim há 3 meses atrás, há 4 meses atrás. E aí, mas amor, mas por que você não me contou isso? Ah não, porque eu sou homem, eu já ia resolver aquilo. E aí isso vai gerando em problemas dentro da casa, separação, briga, discussão. E essa é uma questão muito de performance masculina, né? Do eu preciso tancar tudo sozinho, eu não preciso me comprometer, eu não preciso conversar, eu não preciso me tratar, eu vou dar um jeito de jogar tudo no peito. Homens hoje são maioria em população de rua. Não sei se você sabe disso, mas existem pesquisas que mostram que acho que mais de 90% da população de rua hoje no Brasil são de homens. A população de rua em São Paulo, por exemplo, é maior do que muitas capitais do Brasil. Né? Se a gente for pensar, né, na prática, a maioria é homem, né? E muito disso você vai ver por que esse pessoal foi parar em situação de rua. Problema de dinheiro, de família, de relacionamento. Então esse cara, ele não tem uma rede de apoio. Então quando esse cara passa por algum problema, e acho que a gente aprende com a vida adulta que todo mundo passa por algum problema, a chance desse cara que não tem uma rede de apoio cair é muito maior do que, por exemplo, às vezes de um cara que ele tem um relacionamento saudável com a esposa dele, um diálogo sobre economia doméstica maior, o cara quando ele tem uma boa relação com amigos, com familiares. E tudo isso vem da mesma questão da gente estar precisando exercer essa performance o tempo todo. Tá. Então, e talvez essa pressão também aumenta muito os problemas emocionais, a questão da saúde psicológica, essas coisas, tem muito dessa pressão da sociedade, né? Mas não só da sociedade, mas de nós mesmos, né? Então acho que essa é uma questão que ela é intra e ela é externa também. Né? Então você cobra o que é o ideal do cara ser, e o cara também se cobra do que eu posso ser, o que eu não posso ser, né? E acho que esses padrões, eles vêm muito de família também, né? Da criação, né? Tipo, provavelmente um cara que não teve pai vai ter uma tendência a ter costumes ou trejeitos, talvez diferentes do cara que teve um pai, que era mais bicho do mato. Acho que se absorve muito na casa, na família, não é? Eu acho que é muito do meio. Eu gosto de ver muito pelo meio, assim. Então você vê o cara que nasce no meio boleiro é uma coisa, o cara que vive no meio boleiro, o cara que vive no meio evangélico, o cara que vive no meio das artes. Então muito do meio onde você tá, ele vai acabar formando um pouco do seu comportamento e do que é socialmente aceito ou não. Mas mesmo dentro desses meios, né, tem um livro que é um documentário, né, The Mask You Live In, e também tem um livro, se eu não me engano, que ele fala dos conceitos das máscaras da masculinidade, né? Então você tem a performance por dinheiro, né? Então o cara que ganha muito dinheiro é um jeito de você performar a masculinidade. Ao mesmo passo que você ser muito forte, a violência é um jeito de você performar a masculinidade. Ao mesmo passo que a conquista também é um jeito de você performar a masculinidade. Eu sou muito homem porque eu pego todo mundo, ou porque eu bebo demais, ou porque eu corro de carro, ou porque eu sou um grande esportista, ou porque eu sou um cara intelectual muito esperto, dono de uma cátedra numa faculdade. Isso existe pra cacete. Então existem diferentes máscaras e como esse cara performa dentro de cada um dos ambientes no qual ele vive.